E nós vamos conversar agora com a doutora Juliana Nisa. Ela é neurocientista e ela vai se apresentar, contar um pouco da história dela. Ela tem várias certificações nesta área. Ela é especialista em treinamento de alta performance, o poder da mente. A gente vai falar sobre saúde mental. Nós estamos num período tão singular aqui no Brasil. Estamos aí sobrevivendo à pandemia, um ano bem mais tranquilo em termos de pandemia, só que na outra ponta também estamos no meio de um período eleitoral muito turbulento, não é, doutora? Então, primeiramente, quero te agradecer. A doutora Juliana fala de São Paulo, com o público da Educadora aqui na região de Limeira. Então, primeiramente, muito obrigada. E, doutora, se apresente, conte um pouco sobre você para que os nossos telespectadores te conheçam. É um prazer enorme estar aqui com você, Nani. Um beijo aí para todos de Limeira, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, me apresentando, eu sou neurocientista, como você disse, tenho 10 anos de carreira e dentro desses anos eu desenvolvi alguns métodos, né, para a gente trabalhar algo que nós chamamos de reprogramação mental. Eu trabalho totalmente esse universo da mente, eu sou apaixonada, também sou escritora, tenho 2 obras publicadas hoje, né, e esse universo da mente, o que a gente ensina muito aqui é que realmente a nossa mente impacta diretamente o nosso corpo e o nosso organismo. Então, quais são os impactos do nosso mental e emocional e como isso pode afetar a nossa vida como um todo, né? Então, a gente percebe que isso pode gerar questões não só de saúde, tá, Nani, mas também impactos no relacionamento, nos negócios, na carreira. Existem vários âmbitos que a gente trabalha e, realmente, se você quiser transformar alguma coisa hoje, na vida, né, como um todo, a gente fala que tudo começa, inicia-se na nossa mente. Então, é muito importante a gente olhar por esse ângulo, né, Anny? Doutora, o brasileiro já se recuperou totalmente da pandemia? Porque a gente vai chegar no período atual que a gente está vivendo, mas a gente tem que voltar um pouquinho para trás, pegando 2020 até agora, tudo que se passou pelo Brasil. A maioria da população vacinada, o número de mortes caiu, internações agora por Covid quase zero, mas tem as sequelas. Então, a minha pergunta é: quais os efeitos deste pós-pandemia na vida do brasileiro? Olha, com certeza a gente conseguiu crescer e melhorar em muitos âmbitos, né? Mas quando a gente fala do aspecto emocional, né, os impactos que isso geraram em diversos desempregos, empresas que fecharam, né, realmente assim, problemas dentro de casa, com a própria família, né, por conta do confinamento. Então, a gente trabalhou diversos casos que realmente houve um distúrbio emocional muito grande, que infelizmente a gente ainda está atravessando. Eu falo que realmente eu atendo muitas pessoas que ainda vêm com o impacto do pós-pandemia, né? Então, é muito importante agora a gente trabalhar um pouco mais esse aspecto mental e emocional, que infelizmente acabou abalando bastante a população. E agora a gente está na iminência de um segundo turno eleitoral aqui no Brasil. O primeiro turno já foi super tenso e agora com esse acirramento, essa polarização. A minha pergunta não é sobre eleição, porque não é a sua área, né, doutora? Mas falando sobre essa pressão mesmo. Famílias brigando por conta de determinado candidato, até mesmo essas situações envolvendo as ruas, né? A gente não sabe como é que o brasileiro vai reagir com o resultado. E a gente percebe aqui na Educadora, a gente fala muito sobre política, doutora, e tem muitas pessoas com medo, né, do que vem, do que pode acontecer e dessa tensão. O que a senhora indicaria para que a gente consiga passar aí esse período, pelo menos até o final das eleições, com a saúde mental em dia? Olha, primeiro ponto muito importante, inclusive, é que a somatização, né, dessa frequência, ela realmente causou um impacto muito grande, inclusive no coletivo, né? Quando a gente fala de um âmbito mais coletivo, né, muitas pessoas, um de um lado, o outro do outro, essa discórdia, quando a gente olha por um aspecto mental, emocional e até mesmo frequencial e energético, porque isso, né, nós somos feitos disso, realmente acaba gerando um impacto muito grande. E esse conflito, eu costumo dizer que a energia ela é invisível, né? A física quântica já mostrou que realmente existe essa questão frequencial, a gente não vê. Então, quando 2 pessoas estão em conflito, quando existe esse conflito entre 2 pessoas, a frequência que está gerando ali, ela não é boa. Muito pelo contrário, ela é uma frequência negativa, só que imagina isso ampliado a nível coletivo. Então, realmente gerou um impacto muito grande
né, nesse processo. Eu acredito que agora, para o próximo passo, vamos dizer assim, até a confirmação das eleições, é importante que realmente cada um tenha a sua opinião, isso está tudo certo, isso não é indiscutível, né? Mas é realmente cada um é cada um, e nós entendermos que todos somos seres humanos e que todos nós temos uma saúde, todos nós precisamos estar bem mental e emocionalmente, que isso vai reverberar no nosso corpo físico. Então, a importância de manter esse equilíbrio em harmonia, procurar não entrar em discussões desnecessárias. Realmente, se você precisa colocar o seu posicionamento por algum motivo, ok, mas evitem essas discussões. Muitas famílias, como você disse, Nani, brigando e realmente gerando assim, questões de separação mesmo, de famílias que não estão mais se falando por conta disso. Isso realmente a gente precisa dar um alerta e falar para o pessoal que não precisa ser dessa forma, né? A gente pode trabalhar de uma forma mais harmônica, equilibrar o nosso mental. Sabe aquela coisa de respirar fundo, de contar até 10? Eu gosto muito de práticas de repetições de coisas positivas, de você afirmar que você é uma pessoa saudável, que você é feliz, que você é próspero. E realmente, assim, a opinião é uma opinião, mas nós somos seres humanos, né? Nós precisamos equilibrar a nossa saúde mental para que o nosso corpo não sofra lá na frente, não é mesmo? Então, é muito importante manter essa harmonia, esse período agora que nós estamos, procurar levar da melhor forma possível, né, essas informações, vocês que realmente propagam, né, que precisa muito, a gente precisa saber, ter acesso a tudo que está acontecendo, mas levar isso de uma forma, da maneira mais harmônica possível, né, cada um dando a sua opinião, mas sabendo que todos somos humanos. Agora, como que a gente consegue controlar a nossa mente, doutora? A senhora falou há pouco de sermos positivos, de uma técnica de repetição. É isso? É acordar e dizer, vou conseguir, vou vencer, vou lutar? Explique sobre isso, essa técnica que, na verdade, a gente tem que tentar incorporar. Mas como vencermos a nossa mente, digamos assim, né? Como que a gente pode se habituar a ser uma pessoa positiva? Legal, Nani, excelente pergunta. Olha, a primeira coisa é a gente entender que o nosso cérebro ele envia bioquímicas para o nosso organismo, né? Então, através dos nossos neurotransmissores, essas informações são enviadas. Se eu fico pensando todos os dias pensamentos destrutivos, achando que não vai dar certo, que os meus negócios não estão indo bem, que a minha família está em desarmonia, se eu ficar conservando isso, isso é um processo totalmente físico. O meu cérebro vai enviar essa informação para o meu organismo e mais tarde ele vai reverberar de alguma forma. Ou eu vou sentir uma pressão muito grande, dor de cabeça, dor nas pernas, dor na coluna, eu posso somatizar em alguma doença psicossomática, como, por exemplo, depressão, né? Pode até dar um pânico, ataque cardíaco, dependendo, né, da constância daqueles pensamentos. Então, o que eu preciso fazer? Alterar essa bioquímica. E como eu altero essa bioquímica? Enviando novas informações. Então, eu preciso mostrar para o meu cérebro que, na verdade, eu vou substituir o não consigo ou eu não dá certo por dar certo, e eu consigo, né? Só que isso não é uma coisa que eu vou fazer um dia, Nani, e amanhã já vai estar tudo bem. No início vai parecer até um processo meio esquisito, pode ser que vai falar assim, a sua mente é falso, isso não é verdadeiro. Você está falando que está bem, mas você não está bem. Você está falando que é grato, mas você não é grato. Então, no começo vai parecer, mas com o tempo, essa repetição vai acontecendo, e aí com o tempo o seu organismo vai se acostumando com aquilo, o seu subconsciente vai se acostumar com aquilo, e essa informação vai para o seu corpo físico, tá? E como a gente vai lidar com os nossos medos? Porque é o dia todo, né? A gente sai de casa e a gente tem um desafio, e tem pessoas que são mais corajosas, outras mais frágeis, mas o que a gente pode fazer em relação ao medo, doutora? Essa somatização que geralmente a gente faz, eu diria que é uma análise que antecipa, né? Vamos antecipar um pouquinho. Quando eu tenho muito medo de uma coisa, eu estou somatizando algo extremamente negativo e eu estou me preocupando, ou seja, eu estou antecipando uma informação. Então, a primeira coisa é avaliar. Será que esse medo é o medo mesmo que eu estou sentindo? Ou será que é algum processo psicológico que, na verdade, eu estou com medo, por exemplo, a rejeição? Ou o medo da rejeição, quando eu preciso me expor, ou quando eu preciso falar em público, ou qualquer coisa do tipo. Quando eu tenho esse tipo de resistência, é um mecanismo mental, absolutamente mental, é um modelo que está armazenado no subconsciente que eu preciso substituir ele. Então, por isso que é importante antecipar, para eu entender a causa desse medo. O que é que está causando esse medo? É a exposição?
é o comentário do que as pessoas podem falar, eu não vou fazer isso porque e se o fulano falar aquilo, e se o outro disser, e etc. Então, assim, uma forma de vencer o medo é entender que se você precisa avançar em determinada coisa, seja o que for, ou até mesmo vivenciar situações que eu preciso vivenciar. Por exemplo, eu preciso dirigir à noite na estrada. Eu não tenho como, porque eu trabalho longe e eu preciso dirigir. Então, para eu vencer esse medo, eu preciso descobrir primeiro o motivo e a causa, e depois, pouco a pouco, eu ir fazendo isso que nós chamamos na neurociência de reprogramação mental, que é introduzindo no meu subconsciente novos modelos relacionados àquela situação. Então, eu preciso ir lá. Inclusive, hoje a gente tem até ferramentas, tá? Que ajudam a medir as frequências do subconsciente, e se eu percebo que tem alguma informação lá, eu consigo alterar. A gente tem um aparelho hoje que faz essa captação e essa medição, né, que chama aparelho psicotrônico interdimensional. Então, eu capto a frequência do subconsciente através desse aparelho. Se realmente tem um medo instalado ali e a gente identifica, a gente começa a fazer um processo de reprogramação e alterar aquela informação a nível do subconsciente. Nossa, que legal, doutora. Então, quer dizer, numa consulta é possível identificar isso, não é só um bate-papo, é algo científico mesmo, que dá para detectar no nosso cérebro se a gente tem aí, se a gente é mais propensa ao medo, se a gente é mais propensa a recuar de algumas situações. Tudo isso é visível por meio de técnicas, de aparelhos. Isso mesmo. A gente desenvolveu, né, uma técnica que hoje nós formamos alguns profissionais para, inclusive, trabalhar com esse aparelho no mercado, e o objetivo dele é captar essa frequência a nível do subconsciente, que geralmente são frequências que não são perceptíveis. Então, por exemplo, o medo de dirigir é uma coisa que eu consigo até saber que eu tenho, né? Mas, eventualmente, eu tenho alguns medos que estão obscuros ali, que eles impedem que eu tenha sucesso, por exemplo. Então, ali a gente consegue captar essas rupturas a nível de subconsciente, que são aqueles traumas que, eventualmente, ao longo da vida a gente vai adquirindo e que eles precisam ser transformados caso eu queira alterar o meu resultado do lado de fora, né? Mas isso não é uma terapia alternativa? Como é que a gente chama isso? Não, né? Sim, seria uma terapia integrativa. Tá integrativa. Isso, tá dentro da área de terapias integrativas. A gente é um aparelho que foi desenvolvido. Hoje a gente está com um projeto de pesquisa autorizado aí pela PUC, né? Então a gente está começando a levar essa informação cada vez mais para as pessoas, para mostrar que realmente, Nani, existe uma forma de reprogramar a mente de uma maneira mais rápida e que realmente eu consigo transformar os modelos que estão a nível do subconsciente, que esse é um grande desafio nesse universo da neurociência, né? E fala um pouco sobre seus livros. Olha, eu tenho 2 livros publicados. O primeiro deles é um livro que está ligado muito a essa questão mais emocional, né? Uma parte da minha carreira é muito direcionada para as mulheres, né? Então, eu falo muito sobre relacionamento, sobre esse tipo de superação, a parte emocional, depressão, como superar uma separação eventualmente. Então, esse meu primeiro livro é voltado para isso, que chama-se A Mulher que Sabia Amar. E o meu segundo livro é A Chave da Realização. Esse livro ele fala justamente sobre técnicas, né, que nós podemos utilizar a nível mental, inclusive, trabalhando a parte mental para realizar metas. Isso em todas as áreas da vida, seja prosperidade, financeiro, relacionamento, saúde. Ela está ensinando realmente uma técnica, né, através de uma história, né, não é um livro apenas assim de autoajuda, né, ele conta um enredo para que a pessoa entre naquele personagem e comece a vivenciar aquele passo a passo, e nesse livro ela vai realmente fazendo vários passos para reprogramar a mente e alcançar o sucesso e resultados extraordinários. Doutora Juliana, acho que é importante a gente dizer também que as pessoas não devem ter medo de buscar ajuda, não é? Porque às vezes a gente não consegue sozinho, né, diante de um problema. Então, acho que esse é o ponto, é buscar informação e buscar ajuda com especialistas para que eles deem esse empurrãozinho, né? Porque muitas vezes, a senhora falou da mulher, né? A gente vê as mulheres hoje muito exaustas, né? O mundo mudou e as mulheres se empoderaram, só que ao mesmo tempo também elas estão muito exaustas. Então, acho que quanto mais a gente debate sobre isso, mais tabus vão sendo quebrados, né? Com certeza, é muito importante. Você sabe que a gente tem uma pesquisa na neurociência que trouxe, inclusive, recentemente de um trabalho que a gente fez, que o Brasil ele é o primeiro país mais ansioso do mundo
e o quinto país mais depressivo do mundo. E aí vem a pergunta que não quero calar, né, Nani? Mas por que isso acontece? E aí as pesquisas trouxeram que ainda no Brasil as pessoas não se preocupam muito com a saúde mental. Assim, eu tenho uma dor no pé, eu vou procurar um ortopedista, tá certo, você tem que ir no médico e procurar um ortopedista, mas eu tô com ansioso, ou eu tô me sentindo um pouco depressivo, ou eu tô percebendo que eu não tô bem, tem alguma coisa que não tá batendo, a gente vai protelando, é uma coisa da cultura mesmo do país. Então, tá tudo bem, vai passar, depois eu vejo, e realmente a gente está mostrando uma necessidade de realmente terem mais profissionais dessa área, né? Não só da neurociência, mas até as terapias integrativas, que existem várias no mercado, que são muito boas e contribuem e se unem à medicina tradicional, que realmente ajuda muito nessa questão psicossomática, né? E que às vezes a gente acaba somatizando coisas na vida e que eu olho e falo, mas eu acho que isso não tem problema, tá tudo bem, foi só uma briguinha, e realmente isso pode gerar uma doença seríssima lá na frente se não for tratado, né, com antecedência. Hoje, 80% das doenças são psicossomáticas, a origem é produzida pela psique humana, então é um momento muito importante para a gente começar a olhar para a saúde mental da população e dar um avanço aí nesse universo. E sempre assim, cuidar da mente e também do corpo, né? Saber se alimentar, fazer uma atividade Com física, certeza. ter momentos de diversão e lazer também, porque a vida não é só trabalho. Então, eu acho que quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente caminha, né? Vai tudo, com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Doutora, onde que a gente te acha nas redes sociais para saber mais sobre você? Olha, no meu Instagram geralmente tem tudo, todos os links, o link da minha empresa que chama Grupo PRM, que é a nossa empresa de treinamento e desenvolvimento humano, né? O meu Instagram é @Juniza com Z oficial. Juniza oficial. Lá no Instagram você consegue me. E a gente vai sobreviver esse período aí, né? Até o fim de outubro. No fim, a gente vai ter que aceitar os resultados das urnas, né? Seja quem for, e torcer pelo Brasil, né, doutora? Com certeza, estamos aí na torcida, né? E sempre vibrando boas energias para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né?